Começando a gravação, ótimo. Vamos falar sobre as doenças degenerativas e traumáticas, tá? Da coluna vertebral. Esse é um assunto interessante porque ele é uma situação extremamente prevalente. Vocês vão ver que tanto as doenças degenerativas, né, da coluna quanto as condições traumáticas são muito comuns, né? E os métodos de imagem têm muito a contribuir em relação a essa situação especificamente. De um modo geral, toda degeneração, todo o processo degenerativo da coluna vertebral, na maioria das vezes, ele tem início no disco intervertebral. Tá? O disco intervertebral é parte fundamental da biomecânica da coluna vertebral. Ele consegue reduzir, né, absorver parte da carga, do impacto que a coluna vertebral recebe corriqueiramente, e transferir também, consegue dissipar, fazer uma transferência de força para as estruturas adjacentes, na maioria das vezes, para a musculatura paravertebral, que também tem papel fundamental na dissipação, na absorção da carga e do impacto. Tá? Muito bem. O disco intervertebral, ele sofre um processo de degeneração, na maioria das vezes, até em um período muito precoce. É muito comum você encontrar sinais de degeneração, discopatia degenerativa, na maioria dos pacientes, às vezes em idades muito precoces, em torno dos 18, 20 e poucos anos de idade, principalmente por hábitos posturais viciosos e outras condições não ergonômicas, e com isso, o disco intervertebral ele acelera o processo de degeneração, né? Toda vez que eu falo isso, a maioria do pessoal que está sentado arruma uma posição de arrumar a coluna, acerta o corpo, né? Isso daí é interessante que vocês façam com frequência, né? Não é só durante essa aula. Mas muito bem, de qualquer maneira, a carga e os fatores ergonômicos, né? Como também o aumento do volume do peso, da carga axial, como é o caso da obesidade, influenciam sobre o processo de degeneração discal. Ok. De um modo geral, a origem da discopatia degenerativa ela é multifatorial, né? Todas as causas elas contribuem de forma sinérgica para o aparecimento da degeneração, e essa degeneração ela ocorre em períodos que vão sendo progressivos, vão se intensificando e vão levando a um efeito cascata que por si só acaba por aumentar todas essas alterações, tá? Um dos fenômenos mais precoces da degeneração discal é a desidratação. Então, existe uma alteração na composição da cadeia de colágeno que está localizada dentro do núcleo pulposo. Essa alteração morfológica e da composição, disposição das fibras de colágeno acabam por interferir na capacidade do núcleo pulposo em reter conteúdo hídrico, conteúdo líquido. Então o disco ele começa a desidratar, consequentemente ele perde parte da sua altura. Num segundo momento existe a rotura, então, das fibras mais internas do anel fibroso, que são aquelas fibras que estão localizadas entre o núcleo pulposo e a parte externa. Isso por si só muda a capacidade desse disco intervertebral de dissipar a energia, né, que vem no sentido crânio-caudal. Com isso, as áreas onde existe rotura de fibras internas do anel fibroso levam a abaulamento, que a gente chama vulgarmente de hérnia discal, mas do ponto de vista técnico, isso é um abaulamento ou uma protrusão discal. Tá? E a gente vai ver isso daí no próximo slide. Uma vez que as fibras internas do anel fibroso elas perdem a sua resistência, a sua integridade, o próximo passo é a perda da integridade das fibras externas do anel fibroso. Então, o núcleo pulposo ele passa a ficar exposto e é a segunda etapa, que é a extrusão discal. Tá? E, por fim, nós temos o sequestro. Vamos ver nos slides que fica mais fácil de entender esse processo. No primeiro momento, nós temos, então, a degeneração, as fibras internas do anel fibroso. O núcleo pulposo, então, ele começa a escapar pelo local onde tem a rotura das fibras internas do anel fibroso. Nós temos a formação, então, da protrusão discal. Num segundo momento, existe a perda da integridade das fibras externas do anel
fibroso com a formação da extrusão discal. A extrusão discal nada mais é do que a exposição do núcleo pulposo. Lembrando que o núcleo pulposo, quando ele sofre essa exposição, ele tem, na maioria das vezes, um processo de expansão, né? Semelhante ao que ocorre, por exemplo, com um frasco de espuma, né? Igual espuma de barbear ou algo semelhante. Existe essa expansão, porque o núcleo pulposo ele fica nessa região numa pressão positiva, né? E quando ele, então, ele encontra um meio de saída, ele tende a expandir. E, por fim, o núcleo pulposo ele pode se fragmentar, formando, então, os chamados sequestros discais. Tanto a protrusão, quanto a extrusão, quanto o sequestro discal, eles podem comprimir, né, as raízes nervosas adjacentes e levar, então, ao chamado conflito radicular. Ok, então, olhando essa mesma situação no plano axial, nós temos um discreto abolamento discal aqui em localização foraminal esquerda, aqui uma protrusão mais bem estabelecida. Percebam como que essa protrusão discal, ela se aproxima do trajeto dessa raiz nervosa. Aqui nós já temos uma extrusão discal com compressão franca dessa raiz nervosa, e aqui o sequestro discal que se separou do restante do disco e ainda continua comprimindo não só a raiz nervosa, como todo o saco tecal e os filamentos nervosos em seu interior. Então, aqui já é uma representação no plano sagital, uma imagem que foi modificada, né? Parte aqui de uma ressonância com um desenho sobreposto, mostrando então as placas terminais, que são estruturas hialinizadas localizadas nos corpos vertebrais, e o disco intervertebral localizado então aqui, interposto entre esses corpos vertebrais. Muito bem. Então, como que eu vejo a discopatia degenerativa do ponto de vista de imagem, né? Essa imagem ela se modifica de acordo com as sequências na ressonância magnética, né? Lembrando que no T1, o sinal do T1 acompanha o sinal do líquido, então o T1, o líquido, ele tem, o líquor principalmente tem hipossinal em T1. No T2, o líquor tem hipersinal, né? E na tomografia nós veremos outros achados também. Muito bem. Então, aqui nós temos uma ressonância magnética, onde eu vejo, basicamente, duas ponderações, uma em T1, outra em T2. As duas aquisições são no plano sagital, tá? E o que eu vejo? Aqui nessa sequência ponderada em T2, lembrando que o líquor tem hipersinal em T2, tem hipossinal em T1. Aqui o núcleo pulposo normal, ele tem hipersinal em T2, o anel fibroso já tem baixo sinal. E nesse disco aqui, que é o disco intervertebral L4, L5, eu vejo uma área de perda de sinal, de hipossinal, ou seja, de desidratação começando nessa coluna vertebral. É o estágio mais inicial da discopatia degenerativa. Aqui, num segundo momento, eu vejo, então, esses discos intervertebrais L3, L4, L4, L5, L5, S1, também com sinais de desidratação, redução da altura discal, então é um estágio além daquilo que nós vimos até o momento. Muito bem. No primeiro momento, então, na protrusão discal, existe a perda da integridade das fibras internas, né, do anel fibroso, e nessa perda da integridade do anel fibroso, eu tenho, então, uma protrusão discal, que ela comprime, né, ela deforma a gordura epidural, tá? Mas é uma protrusão pequena, de pequenas dimensões, tá? Muito bem, aqui é uma protrusão maior, com maiores dimensões, ela já tem uma compressão maior do canal do saco tecal dentro do canal vertebral. E nesse momento, então,
o disco ele perde a comunicação, né? Ele consegue passar pelas fibras internas e externas do anel fibroso, e com isso o núcleo pulposo, então, ele é exposto e ele sofre essa área de expansão, tá? Desse conteúdo gelatinoso do disco intervertebral, e essa expansão também, naturalmente, tem potencial compressivo, na maioria das vezes até maior do que aquilo que é observado na protrusão discal propriamente dita, tá? E uma vez que ocorre a extrusão, esse conteúdo do núcleo pulposo ele pode se separar, formando então sequestro discal, que nós conseguimos ver aqui nessa imagem, uma imagem com sinal intermediário, limites parcialmente definidos, que ela está praticamente solta aqui dentro do canal vertebral e pode eventualmente comprimir qualquer raiz nervosa nesta topografia. Vocês já estudaram isso daqui, né, que são os dermátomos, são as correspondências das áreas de compressão com o trajeto das respectivas raízes nervosas. Então, pela área do dermátomo, eu já tenho uma ideia, né, de onde exatamente está ocorrendo esse conflito radicular. A protrusão ela pode ser vista também por outros métodos de imagem. Aqui eu tenho uma tomografia computadorizada, o plano sagital. É lógico que a caracterização do disco intervertebral pela tomografia computadorizada, ela é menor do que pela ressonância magnética. Eu não consigo separar aqui o disco, o núcleo pulposo do anel fibroso, mas mesmo assim eu tenho uma ideia geral do efeito compressivo que esse disco intervertebral pode apresentar. Então, acaba sendo uma segunda referência ou uma segunda opção naqueles pacientes claustrofóbicos ou que por algum motivo não podem fazer o exame de ressonância magnética. O raio-x, que muitas das vezes as pessoas tendem a desprezá-lo, né, por considerar um método mais simples, mas na verdade o raio-x ele tem muito valor, continua tendo muito valor quando você vai avaliar a coluna vertebral, né, ela te dá uma ideia global, panorâmica da condição dessa coluna vertebral. Eu vejo aqui uma redução dos espaços intervertebrais em todos esses segmentos. Existem pequenos focos aqui, que são focos radiotransparentes, né, que é o conteúdo gasoso dentro do núcleo pulposo. Isso já é um sinal de degeneração muito bem caracterizado na radiografia convencional, assim como na tomografia computadorizada, além de outros sinais de espondilose torácica, representados pelos osteófitos marginais, né, aqui demonstrados, e também pelas articulações interfacetais. Muito bem. Então, a degeneração pro disco intervertebral, ela acaba levando à degeneração também das estruturas que estão localizadas ao redor. Nós chamamos esse fenômeno de degeneração discogênica dos corpos vertebrais, tá? Muito bem. Muito bem, então. A degeneração discogênica, então, ela leva a uma transformação nos corpos vertebrais adjacentes, né? O primeiro processo é a hialinização, que é as transformações vasculares que ocorrem nos corpos vertebrais adjacentes, e esse processo de degeneração discogênica, então, ele é subdividido em 3 etapas, que é a degeneração fibrovascular, gordurosa e esclerótica. Num primeiro momento, o disco intervertebral degenerado, ele acaba promovendo uma proliferação fibrovascular nos corpos vertebrais adjacentes, e por isso nós chamamos de degeneração discogênica fibrovascular, né? Ou MODIC 1. Num segundo momento, a medula vermelha, né? A medula hematopoética que existe dentro desses corpos vertebrais vai sendo substituída por medula amarela, num processo de morte celular, né, e substituição por gordura. Nós chamamos, então, isso de degeneração discogênica do tipo gordurosa. E, num terceiro momento,
essa degeneração é do tipo esclerótica, porque começa a haver uma neoformação óssea ao redor. Muito bem. Então, vamos ver como que é o aspecto da degeneração discogênica fibrovascular. Na degeneração discogênica fibrovascular, então, eu vejo uma área de hipossinal em T1 e hipersinal em T2 ao redor do disco intervertebral degenerado. O sinal, ele acompanha exatamente o mesmo sinal do líquido. Nós estamos falando de uma degeneração fibrovascular, de um processo inflamatório, e, naturalmente, ele é rico em água e vai acompanhar o sinal da água, tanto em T1, hipossinal em T1, quanto hipersinal em T2. Tá? Muito bem. Num segundo momento, nós temos a degeneração discogênica gordurosa, lembrando que a gordura ela tem hipersinal em T1, então fica fácil de fazer o diagnóstico. O sinal da gordura em T2 pode ser hiper ou hipo, dependendo da forma da aquisição da imagem, mas em T1 ela sempre apresenta hipersinal em T1, e por esse motivo o diagnóstico ele é bem simples. Muito bem. Num terceiro momento, nós temos então aqui, ó, ainda continua a degeneração discogênica do tipo 2, por sinal da gordura, com hipersinal na sequência ponderada em T1, e em T2 também com sinal semelhante. Já no MODIC 3, nós temos áreas de hipossinal em T1, acompanhando o próprio osso cortical. O sinal ele é baixo em T1, então nós temos aqui a área de hipossinal em T1, também hipossinal em T2. Semelhante ao que acontece com o osso cortical nas demais sequências. Aqui nós temos a coluna vertebral, e ela no raio-x, né, representado no estudo radiográfico, e o estudo radiográfico ele mostra uma coisa interessante, que são essas áreas de esclerose. Então, no próprio raio-x eu consigo fazer o diagnóstico do MODIC tipo 3, que é a esclerose óssea, que é uma fase mais avançada desse processo de degeneração. Muito bem. Lembrando que aquilo que acontece nos discos intervertebrais, nos corpos vertebrais, acaba levando ao envolvimento das estruturas também posteriores, né? Então, a degeneração ela não é limitada apenas às estruturas anteriores da coluna vertebral, o envolvimento também é das estruturas posteriores. Então, nós temos as estruturas ligamentares, né, principalmente os ligamentos amarelos, né, que eles apresentam modificações, o longitudinal posterior também, os ligamentos interespinhais. E assim como também das articulações interfacetárias. Então, as articulações interfacetárias, elas começam a apresentar algum grau de instabilidade, com subluxações recorrentes, recidivantes, com envolvimento da cartilagem de revestimento dessas articulações interfacetárias, consequentemente, uma maior carga mecânica sobre os ligamentos amarelos, né, o que leva à hipertrofia dos ligamentos amarelos, uma frouxidão da cápsula articular e uma maior instabilidade que, consequentemente, vai induzir a formação dos osteófitos, que são vulgarmente chamados de bicos de papagaio, nos corpos vertebrais adjacentes. Então, aqui eu tenho parte dessas estruturas que eu falei, aqui os ligamentos amarelos, aqui os ligamentos interespinhais, ligamento longitudinal anterior, né? Tudo isso são estruturas que formam parte do equilíbrio biomecânico da coluna vertebral. Outra representação também nesse slide, depois vocês podem olhar esses slides com calma, para poder relembrar parte dessa estrutura ligamentar da coluna. Aqui outro slide também mostrando basicamente a distribuição
dos principais ligamentos estabilizadores da coluna vertebral. Num corte axial, eu vejo, então, os ligamentos amarelos, aqui representados, tá? As articulações interfacetárias, parte do processo espinhoso, e aqui corpo vertebral e disco. Então, o complexo conjunto, né, dessas degenerações, elas levam, então, a uma situação de instabilidade e também de comprometimento da amplitude dos forames neurais, onde saem as raízes nervosas, e também do canal vertebral. Então, isso tudo pode levar a uma estenose do canal vertebral, tá? Como se isso não bastasse, nós temos ainda a situação de escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Esse fenômeno é chamado de espondilolistese. O que é espondilolistese? Nada mais é do que o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Então, nós temos a anterolistese, retrolistese, laterolistese, né, muito comum no segmento lombar. E esse escorregamento, ele pode ser causado por diversas situações, tá? Uma das mais comuns é a perda da integridade dos istmos vertebrais, que nós chamamos de espondilólise. Então, o que é espondilólise? Nada mais é do que a fratura dos istmos vertebrais, que nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos também espondilolistese de origem traumática, degenerativa e iatrogênica. Mas basicamente vamos ver aí, né, as causas aí e essas espondilolisteses. Elas também são classificadas de acordo com o grau. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, de acordo com quanto ou da quantidade em que existe esse escorregamento. Então, aqui nós temos o alinhamento normal, aqui tem uma espondilolistese grau 1, aqui já quase um grau 2, um grau 3, aqui a perda total da congruência dessas vértebras. Então, é muito fácil você fazer o diagnóstico de espondilolistese em qualquer exame de imagem, tanto no raio-x, tanto na tomografia quanto na ressonância. De um modo geral, a classificação da espondilolistese ela é mais confiável na radiografia convencional. Por quê? Porque o paciente faz o exame em ortostatismo, de pé, e com isso eu tenho a carga real sobre essa região. Então, o paciente fazendo o exame de pé, eu consigo saber exatamente qual que é o grau de espondilolistese de uma forma real. Já na tomografia e na ressonância, como o paciente faz a aquisição deitado, essa relação de escorregamento ela pode variar. Com isso, não chega a ser tão confiável assim. Então, eu vejo aqui perda do alinhamento, né, entre essas duas vértebras, nesse exame aí de radiografia, um raio-x da coluna vertebral em perfil. E uma das causas de espondilolistese é exatamente essa, que é a espondilólise. A espondilólise nada mais é do que a fratura do istmo vertebral. O que é o istmo vertebral? O istmo vertebral é uma estrutura óssea que ela está localizada entre a faceta articular superior e a faceta articular inferior da mesma vértebra, tá? Ela está exatamente no meio, não é o pedículo. O pedículo está aqui, ó. Pedículo vertebral é uma coisa, istmo vertebral é outra. Faceta articular é uma coisa, superior, faceta articular inferior, tá? Então, a espondilólise, ela ocorre pela fratura ou perda de integridade do istmo vertebral. Tudo bem. Fratura, então, localizada aqui no istmo. Então, vamos voltar, ó. Perceba, ó, faceta articular superior, faceta articular inferior, istmo vertebral. Está íntegro. Tá? Olha como é que está inteiro, ó. Está íntegro. Faceta articular superior, faceta articular inferior, ó, o istmo fraturado. Tá vendo? Então tem uma espondilólise ali, que é a fratura do istmo.
e essa fratura do istmo, principalmente quando ela é bilateral, ela predispõe à espondilolistese, que é o escorregamento. Muito bem. Outra fratura, outra espondilólise, também localizada aqui nessa região. Então, nem sempre é fácil, porque você às vezes pede um exame, né, de coluna vertebral no paciente com uma queixa específica, né, de lombalgia crônica. No exame radiográfico, eu não vejo assim, absolutamente nada que chame atenção, mas quando você faz as radiografias oblíquas, você vê que tem uma fratura do istmo vertebral. Então, o que acontece? Se você tem suspeita de espondilólise em qualquer paciente, o exame radiográfico ele deve ser solicitado com as incidências oblíquas. Tá? O que significa isso? Se eu tenho suspeita de espondilólise, seja porque o paciente tem espondilolistese, ou seja porque o paciente tem uma dor crônica, o exame radiográfico deve ser solicitado. Radiografia, né, da coluna vertebral, no caso, no segmento lombar, né, da coluna lombosacra, em AP, perfil e oblíquas, tá? Então, as incidências oblíquas, elas são fundamentais. Já na tomografia e na ressonância magnética, isso não é necessário, porque o exame ele é um exame multiplanar. Então, existe uma associação, né, dessa imagem, uma semelhança dessa imagem aqui das oblíquas com essa imagem aqui de um cachorrinho. Então, um radiologista chamou isso aqui de Scott Dog, tá? Não fui eu que criei esse nome, então não adianta reclamar comigo. Então, um radiologista americano achou que essa imagem parece um cachorrinho e o istmo é o pescoço ou a coleira do cachorro, tá? Então, com isso, toda vez que eu não vejo o pescoço do cachorro, eu vejo uma coleira, existe uma fratura do istmo, que é chamada, então, de espondilólise. Basicamente, a ideia seria essa. Tem um cachorrinho aqui em cima tem outro cachorrinho. O focinho está aqui, orelha está aqui, pescoço está aqui, olho está aqui, parte do dorso, parte da cauda, aqui a pata dianteira, a pata traseira. Seria basicamente isso. Essa imagem ela só é identificada nas incidências oblíquas, tá? Estou vendo agora a pergunta aqui da Maria Clara. Tem um tipo de acidente que provoca essas fraturas? Parece uma área complicada. Bem, basicamente, qualquer tipo de trauma nessa região pode levar a uma espondilólise. Aliás, vou até além. É comum, por exemplo, pacientes grávidas terem espondilólise, principalmente no último trimestre. Então, assim, é muito complicado, porque, na verdade, a fratura realmente é uma área complicada. Na maioria das vezes, quando o paciente tem espondilólise, ele tem que fazer uma fixação por uma artrodese posterior, na maioria dos casos. E a fratura ela pode ser um trauma bem estabelecido ou simplesmente um aumento súbito de carga, tá? Seja em atividade física, seja às vezes na paciente grávida, como é o exemplo que eu citei. Então, isso pode acontecer. Realmente é uma situação complicada, uma área complicada. Então, voltando aqui, o Scott Dog, né, a imagem desse cachorrinho, focinho, orelha, cauda, pata anterior, dianteira, pata traseira, olhinho. O que interessa é o pescoço, tá? Pescoço é o istmo vertebral que eu vejo que ele está íntegro. Muito bem. Aqui, pescoço íntegro, istmo íntegro, e embaixo eu tenho um istmo que está fraturado, ou seja, o diagnóstico, então, de espondilólise. Aqui, então, está o cachorrinho aí que deu origem a esse achado radiológico, né? Muito bem. Então, todos esses achados, eles vão levando ao comprometimento da amplitude do canal vertebral. Eu tenho um canal vertebral normal, tá?
E aqui eu tenho um canal vertebral que os ligamentos amarelos estão hipertrofiados, que eu já tenho uma artrose interfacetária, eu tenho abolamento discal difuso, então tudo isso em conjunto leva a um estreitamento importante do canal vertebral. Então é importante vocês reconhecerem essa situação. E uma vez que você tem uma estenose de canal vertebral, é quase certo que você vai ter a compressão das raízes nervosas que estão passando por aqui. Né? Esse é um raciocínio até bem simples. Então, é fácil agora para vocês entender como que aquela degeneração discal que começou lá no início, ao longo dos anos, vai levando a uma situação dessa, que comprime a raiz nervosa e leva a um quadro de dor, né, prolongada a esses pacientes. Olha como que o canal vertebral está aqui e olha como que aqui existe um estreitamento do canal vertebral em L3, L4. Está bem evidente ali. Muito bem. Aqui eu tenho uma protrusão discal, mas um canal vertebral relativamente amplo. A mesma coisa não está acontecendo aqui. Eu já tenho uma compressão maior, uma deformidade da medula espinhal. Inclusive, se vocês olharem, vocês vão perceber que a medula espinhal, nesse ponto especificamente, ela tem uma alteração de sinal, tá? Da medula espinhal. E isso aqui já é uma mielopatia compressiva. Então, isso aqui é uma consequência, infelizmente, da compressão medular. Uma consequência que naturalmente não é desejada. Né? Então, nós temos aqui um caso interessante de um paciente que tinha uma estenose de canal vertebral no segmento cervical de C3, C4, C5, C6, C7, de C3 a C7, né? E aí ele foi submetido, então, a um procedimento cirúrgico com ressecção parcial dos elementos posteriores nessa região e houve um restabelecimento, uma recuperação da amplitude anteroposterior do canal vertebral nessa região. Então, praticamente, a medula espinhal foi salva. Uma compressão medular nesse nível, ela é catastrófica, porque o nível é muito alto. Né? Então, você pode ter, eventualmente, paresia, paraparesia, até plegia de membro superior, né? Envolvimento de todas as estruturas do tronco. Então, é complicado. Forame neural normal é isso aqui, ó. No córtex sagital, eu vejo a raiz nervosa no centro e ao redor a gordura epidural. Aqui eu já tenho uma protrusão discal que está encostando nessa raiz, ó, no trajeto foraminal dessa raiz emergente, que é a raiz emergente de L4. Então, uma protrusão discal, ela pode não só contribuir para a redução da amplitude do canal vertebral, como ela pode interferir também, né, vamos dizer assim, na amplitude, no tamanho do forame neural. Muito bem, então o conjunto de todos esses achados, dessa degeneração discal, dessa degeneração da coluna vertebral, leva então ao que nós chamamos de espondilodiscoartrose. A espondilodiscoartrose é a degeneração discal e das estruturas ósseas da coluna vertebral. Basicamente, no raio-x eu vejo com formação de osteófitos marginais, artrose interfacetária, e por aí vai. Muito bem. Quando nós falamos agora de trauma da coluna vertebral, eu estou com alguns casos aqui, que são casos ilustrativos, para mostrar para vocês algumas das fraturas que são comuns ou que são clássicas, né, da coluna vertebral. Num primeiro paciente aqui, eu tenho um paciente de 23 anos, de sexo masculino, trabalha como motoboy, ele avançou o sinal, está paraparético, e ele fez um raio-x que mostra esses achados. Então, aqui, nessa radiografia em perfil da coluna cervical, o que chama a minha atenção? Chama a atenção, então, uma perda do alinhamento entre a vértebra C2 e a vértebra C3, ou seja, eu tenho aqui uma espondilolistese, né, um escorregamento dessa vértebra C2 sobre a vértebra C3, e além disso eu tenho uma fratura aqui, ó, do istmo vertebral de C3, de C2, minto.
C1 aqui, né, que é a primeira vértebra cervical, o atlas. Aqui nós temos C2 com processo odontoide, o axis. E aqui nós temos a fratura dos istmos de C2, caracterizando, então, uma espondilólise e uma espondilolistese, ou, melhor dizendo, uma espondilolistese espondilótica. Tá? Então, isso é muito comum, esse tipo de lesão. O diagnóstico é a fratura do enforcado. Fratura do enforcado, felizmente, não é uma fratura tão comum, mas ela é uma fratura clássica. Ela recebeu esse nome porque as pessoas, né, que são vítimas do processo aí de enforcamento, elas podem ter essa fratura. Obviamente, não é sempre que isso acontece, mas basicamente ela é uma fratura que envolve os istmos, né, de C2. Então, nós temos uma espondilólise traumática. Não tem relação com o capacete do motoqueiro. Tá? O capacete do motoqueiro vai proteger parte do trauma do crânio contra trauma contuso. Infelizmente, a coluna cervical fica totalmente desprotegida, livre, né? E aqui, na fratura do enforcado, eu tenho um mecanismo de fratura como se fosse do tipo chicote. Então, o motoqueiro vai com o crânio para frente, para trás, volta e pode ter esse tipo de fratura. Então, na espondilolistese traumática, né, de C2, do axis, eu tenho uma situação de hiperextensão e, consequentemente, pode haver fratura e enterolistese de C2 e C3. Muito bem. Então, representando aqui esses achados, mostrando exatamente qual que é o local da linha de fratura dos istmos C2. E aqui uma tomografia computadorizada no corte sagital mostrando exatamente esse ponto de fratura. Então, eu tenho a linha de fratura aqui nos istmos de C2. Esse é um corte mais lateral, por isso que vocês não estão vendo a vértebra toda, todos os corpos vertebrais, mas mostrando muito bem aqui a fratura do istmo de C2. No plano, no corte axial, nós temos então o mesmo achado, perda da integridade, eu tenho fratura do istmo direito de C2, aqui eu tenho uma fratura do istmo esquerdo de C2, então está bem clássico, está bem típico esse tipo de lesão. Muito bem. Então aqui, fratura C2, aquilo que a gente já viu. Próximo paciente é um paciente do sexo feminino, com lombalgia há muito tempo. Ela não tem ciatalgia, mas não tem também melhora com o uso de analgésicos. Esse é um caso muito interessante, tá? E é um caso que acontece com muita frequência. Nessa ressonância, eu vejo 3 cortes sagitais, T1, T2 e STIR. Nessa vértebra aqui, ó, 5, 4, 3, 2, na vértebra L2, eu vejo uma faixa escura de hipossinal, que é uma faixa de impacção trabecular, né, de colapso do osso trabecular. E no STIR, que é uma sequência T2, só que com supressão de gordura, eu vejo essa área de hipersinal que representa o edema ósseo. Então, eu tenho uma faixa de colapso do osso cortical com edema ósseo ao redor. Ou seja, isso é uma fratura recente da vértebra L2, tá? Diferentemente do que está acontecendo aqui, ó, em D12, que é uma vértebra que está colapsada, e em L4, que também tem um pequeno colapso central, mas o osso trabecular está com sinal preservado. Vocês estão vendo? Então, com sinal igual aos demais. Então, o que está acontecendo nessa paciente? Ela tem fraturas antigas de D12 ou T12 e L4, até L5 também um pouco, e uma fratura recente de L2. Ou seja, por que essa paciente tem múltiplas fraturas? Porque é uma paciente idosa com osteoporose e com fraturas por insuficiência. Ou seja, o osso, a estrutura óssea dela,
não suporta mais a carga, né? É um osso mais rarefeito, é um osso mais fraco. Então, por isso, ela está tendo essas múltiplas fraturas. Lembrando que a osteoporose não é a única causa de fratura por insuficiência. Nós temos aí também situações como a osteodistrofia renal, a artrite reumatoide, o uso de corticosteroide, são todas situações que podem levar à osteopenia. Olha só esse raio-x dessa coluna vertebral. Coluna parece a coluna fantasma, né? Eu vejo aqui as vértebras só por causa dos limites, da moldura, das placas terminais. Inclusive a aorta abdominal aqui está parcialmente calcificada, são placas ateromatosas calcificadas. Para vocês terem uma ideia, olhem só a diferença. Isso é uma coluna vertebral normal, vértebras bem, né? Altura preservada, limite cortical preservado, densidade preservada. E aqui eu tenho vértebras que a densidade está muito baixa, pela própria reabsorção óssea, tá? Então, um caso interessante de uma fratura por insuficiência, aqui na coluna torácica, levando a uma acentuação da cifose, isso tudo causado pelo mesmo mecanismo. Muito bem. Nosso terceiro paciente é um paciente de 55 anos, que teve uma queda da laje aí há pouco tempo, 16 horas, começou a evoluir com hematúria, fratura de alguns arcos costais, fez o exame, então, tomográfico, que mostrou que essa vértebra, que é uma vértebra com altura reduzida, com múltiplas linhas de fratura e, consequentemente, formação de alguns fragmentos ósseos. Então, nós estamos falando de uma fratura cominutiva. Nós falamos sobre isso já, quando a gente falou sobre aquela aula introdutória ali do tecido ósseo. Fratura com múltiplos fragmentos é uma fratura cominutiva, com múltiplos fragmentos. Inclusive, esse fragmento aqui, ó, ele tem um recuo posterior. Toda vez que você tem uma fratura de corpo vertebral, na coluna, prestem muita atenção se não existe nenhum fragmento que está tendo recuo, porque o recuo do muro posterior, ele leva a uma redução da amplitude do canal vertebral, pode comprimir raiz nervosa, dependendo da altura, pode levar até compressão medular, tá? Até mesmo mieloedema pós-traumático, contusão medular. Então, muita atenção. Esse tipo de fratura, então, é uma fratura chamada fratura em explosão, porque durante a queda existe um aumento súbito da carga sobre toda a coluna, e uma das vértebras pode ter uma fratura importante em que existe a fragmentação desse corpo vertebral, por isso que é chamada em vértebra ou fratura em explosão, tá bom? Então é um tipo também clássico, né? Felizmente, até frequente, não é tão frequente, mas é frequente. Mas é um tipo de mecanismo de fratura clássica, que é a fratura em explosão, tá? Lembrando que essa fratura pode ser instável, e os fragmentos, quando a fratura é cominutiva, podem levar à compressão medular ou radicular, tá bom? Muito bem. Aqui, então, eu tenho outro exemplo, uma fratura nesse corpo vertebral. Essa vértebra, depois que ela sofreu a fratura, ela ficou um pouco, né, assim, com aspecto triangular. Nós chamamos esse fenômeno aqui de acunheamento. Tá, muito bem, mas qual vértebra que está com esse acunheamento? Simples, é só você ver os arcos costais. Tem um arco costal em vértebras torácicas, mas não tem em vértebra lombar. Então aqui, ó, arco costal, arco costal, arco costal, né? Então essa vértebra aqui é T12. Esse aqui já não tem arco costal, L1. Então, fratura com colapso e acunheamento de T12. Aqui, mais uma fratura cominutiva, na tomografia computadorizada mostrando o recuo do muro posterior e a redução da amplitude anteroposterior do canal vertebral. Tá? Então, uma das complicações ali da fratura em explosão. E nós temos aí, então, o quarto paciente, jovem, sexo feminino, teve acidente automobilístico, estava usando o cinto, né, mas é um cinto
não é o cinto de 3 pontas, e aí ela teve esse tipo de fratura aqui, ó, no corpo vertebral de L1. Eu tenho uma fratura com fragmentação da porção anterior e uma fratura também do pedículo de elemento posterior. Que tipo de fratura que é essa? Essa fratura é uma fratura que a gente chama de fratura de Chance, ou fratura do cinto de segurança, quando existe uma flexão abrupta, né, abdominal e o retorno. Isso acontece principalmente com cinto que não existe mais, graças a Deus, que é aquele cinto de 2 pontas, né, ou cinto só, que fixa só a cintura, né, não é o cinto de 3 pontas. Então, eu tenho uma fratura anterior e posterior. A fratura anterior, ela é por compressão e a fratura posterior é por estiramento. Então, é uma fratura, como eu já disse, por flexão, compressão anterior, estiramento posterior. Ela é clássica porque você vai vendo os acunhamentos e uma linha de fratura horizontal, muito típico. Quando você vê, então, fratura de elemento posterior, aí o diagnóstico é mais fácil ainda, tá? Aqui, então, a compressão anterior, o afastamento posterior. E, muito bem. Mesma coisa aqui. E, por fim, eu vou deixar uma pergunta aí para vocês me dizerem exatamente o que é a fratura de Jefferson, tá? Então, vocês vão pesquisar aí o que é a fratura de Jefferson, é uma outra fratura clássica, tá? Quero que vocês vejam o que é isso, do que se trata, estudem isso, né? E é basicamente isso daí que eu tenho para dizer sobre as doenças degenerativas e as condições traumáticas mais comuns da coluna vertebral. Essa é uma aula também relativamente, né, tem muitos slides, né, mais de 100 slides, mas eu acho que deu para sintetizar basicamente aí o processo tanto de degeneração quanto as fraturas mais comuns da coluna vertebral.